Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o escrito de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1. Diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Você pode olhar para alguém que está do seu lado e falar assim para ele, olha para ele e pergunta assim: quem vai remover a pedra? Você pode perguntar. Pergunta para o outro aí, quem vai remover a pedra? Quando, porém, foram verificar, viram que a pedra era muito grande, mas havia sido removida. Olha para o seu irmão e fala para ele: seu problema pode ser grande. Foi fraco, diga assim: seu problema pode ser grande. Pode ser extremamente desafiador. Diga para ele assim: aquele que removeu a pedra do túmulo é poderoso para remover tudo que tiver na sua frente. Você crê nisso? Põe a Bíblia no assento aí. Você já vai se sentar. Põe sua Bíblia no assento, ainda de pé. Levanta aí a tua mão direita. Pastor, por que você faz isso? Eu creio, mas eu creio piamente. Quando nós assumimos uma posição profética, Deus se move na nossa direção. Quem tem pedra, quem tem coisas no caminho, quem tem algo na sua frente que está te trazendo preocupação, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder aí. E você não vai falar para o pastor, você não sabe, num auditório sendo animado, não. Você está fazendo um ato profético. Você entende isso? Levanta a tua mão direita e você vai dizer com toda a tua força: vai sair da minha frente o que me atrapalha. Você pode dizer mais forte? Diga assim: vai sair da minha frente aquilo que me atrapalha. Diga assim: o meu Deus. Diga: o meu Deus vai mover todas as impossibilidades que estiverem diante de mim. Diga assim: eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida, para a glória do nome dEle. Você pode aplaudir o Senhor? E você pode dar um glória a Deus? As pessoas, elas têm uma ideia muito esquisita, né? Do que é ter uma vida de fé. Você já conversou com alguém que não entende o que é ter uma vida de fé? Elas começam a achar que a gente está alucinando, que a gente está vivendo no mundo de Bob, né? No mundo da imaginação. Porque é muito louco mesmo. É muito louco você dizer que você será alguém bem-sucedido saindo de uma vida paupérrima. Eu imagino, né? E eu preciso trazer isso. A vida de fé é uma vida muito louca. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que a vida de fé é a negação da realidade. As pessoas acham que aqueles que têm fé, eles estão negando a realidade que se apresentam. Não, nós não negamos a realidade que se apresenta. Nós não queremos camuflar a realidade que se apresenta. Nós não ignoramos as dificuldades que se apresentam. Não. Mas a vida de fé é algo que te faz, né?
diante da realidade desfavorável, acreditar que Deus pode mudar. Isso é muito louco. Isso é muito doido. Realmente, para quem não exerce fé, é muito difícil compreender como esse povo aí acredita em coisas. Como esse povo vive em coisas. Porque quando você olha com alguém de fé, quando você fala com alguém de fé, esse camarada está no últimas instâncias, está vivendo, sabe, os piores momentos da vida dele, e ele está feliz, ele está alegre. Ele vê o extraordinário diante de uma realidade cruel. É louco. É louco diante de uma situação desfavorável, você acreditar que essa situação pode virar, que o quadro pode virar, que as coisas podem acontecer. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí. Você pode fazer isso? Olha nos olhos dele e diga assim: Deus vai remover. Diga assim: Deus vai remover. Mas quem tem uma vida de fé, o extraordinário de Deus se manifesta. Deus se move através de pessoas que têm uma vida de fé. Mas pessoas de fé, elas são ridicularizadas. Entende? Fala você que Deus vai mudar o quadro da sua vida, vai transformar, olhando sem ver isso materializar. Olhando para as suas impossibilidades, olhando para as suas dificuldades, as pessoas vão dizer: você não vai chegar. Loucura. Porque é louco mesmo. Não é fácil. E o que as pessoas nos associam? Aqueles que vagam, aqueles que viajam. Mas uma vida de fé requer ou exige obediência. E obediência é algo muito louco, né? Porque a obediência, ela te leva para um lugar de vulnerabilidade. O obediente, ele é levado para um lugar de vulnerabilidade. Ele não é levado para um lugar fácil. A obediência, ela movimenta a sua vida de uma forma e fragiliza você. Porque às vezes ser desobediente é interessante. Ter uma postura mais desafiadora é interessante. Obedecer é difícil demais. Obedecer é você ir na contramão. Mas, gente, a vida de fé é algo tão interessante que ela às vezes nos leva para um lugar de frustração. A obediência te leva para um lugar de vulnerabilidade. E a fé te leva para um lugar de frustração. Quantos de nós já não tivemos um nível de fé muito top e de repente nos sentimos muito frustrados? Porque aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós imaginamos não aconteceu. Por quê? Porque a nossa relação de fé, meu irmão, é trazer a nossa realidade, a nossa necessidade, para que Deus chancele. Isso não é o que Deus propôs para a minha vida e para a sua vida. O que Deus propôs para a minha vida e para a sua vida é que nós exercitássemos a nossa fé de forma inteligente, compreendesse a voz de Deus, entendesse a voz de Deus, com discernimento do Espírito buscássemos aquilo que é de Deus. Mas nós somos seres, sabe, muito ativos e com muita fé, nós começamos, sabe, às vezes, a caminhar com passos muito fortes, muito entusiasmados, e vamos para um lugar muito próximo da nossa frustração. É aquela coisa de você preparar o barco e sair a noite toda para você pescar, com tudo pronto, com alguém que é especialista dentro do barco, e você chegar e perceber que a noite toda você trabalhou e não conseguiu. Quantas pessoas já fizeram tantos negócios na vida, quebraram? Estão dizendo assim: eu não chego, eu não consigo. Tem uns mentirosos que falam tantas coisas. Mas tem gente séria, que verdadeiramente já viveram tantas frustrações, tantos fracassos, tantas derrotas que conseguiram. E não porque foram aprendendo apenas a cada fracasso, isso também. Mas que Deus tinha um propósito, e não era aquele propósito, para aquele momento, para aquela hora, mas entusiasmado pela vida de fé,
Nós fomos atrás. Você está me entendendo? Quantos de nós ouvimos parte daquilo que Deus falou, assimilamos e colocamos em prática dizendo que é a vontade de Deus, quando Deus não tem nada a ver com aquilo? Mas esse não foi o caso dessas mulheres. Essas mulheres começam a revelar uma preocupação diante de um propósito que elas tinham. Quantas preocupações nós temos na nossa caminhada de fé que começam a roubar a bênção de Deus da nossa vida? Quantos de nós andamos preocupados? Mas o que vão dizer? Mas o que vão falar? Como será? Mas se não fizerem assim, como será dessa maneira? Eu não consigo ver essa possibilidade de acontecer. Eu não consigo ver essa forma de acontecer. E começamos a ter muitas preocupações em torno daquilo que Deus nos mandou fazer. Ou melhor, daquilo que nós achamos que era o melhor a fazer para Deus. Porque é exatamente o que acontece com aquelas mulheres. Aquelas mulheres entenderam. Eu imagino que elas estavam ali, dizendo entre elas: nós precisamos fazer alguma coisa pelo nosso Senhor. Porque diz as Escrituras que Jesus, quando morre, José de Arimateia vai lá e compra um lençol novo, algo novo, pega o túmulo, sabe, o túmulo dele, da família dele, algo novo, que ainda não havia entrado ninguém, e ele oferta, entrega aquilo para Jesus. Ele tira o corpo de Jesus, ele envolve o corpo de Jesus naquele lençol novo, e ele coloca o corpo de Jesus no sepulcro, naquela caverna, e ele põe uma imensa pedra na frente. Eu imagino que aquelas mulheres se sentiram na necessidade, na obrigação de fazer alguma coisa. Diz o texto que você leu comigo que elas saem e vão comprar especiarias. Por que elas vão fazer isso? Elas precisam untar, elas precisam ungir o corpo do defunto. Só que no caminho elas percebem que elas não vão conseguir sozinhas. A preocupação vem. Elas começam a caminhar andando na direção. Elas vão caminhando e começa a vir uma preocupação. Qual é a preocupação delas? Tem uma pedra grande, lembra? José colocou uma pedra grande. José fez com que colocasse uma imensa pedra. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque normalmente essas pedras são fáceis de ser removidas. Se você for para Israel conosco, você vai ver. Ainda há um túmulo que você consegue empurrar a pedra. Essas pedras, elas são grandes, mas elas são planejadas de uma forma, sabe, uma circunferência com uma valeta, e elas estão ali. Então é facilmente você movimenta ela para abrir o sepulcro ou a caverna. É muito fácil. Mesmo que pesada, né? Você sabe que todo o peso é vencido quando ele sai da inércia. Você faz o primeiro movimento muito forte, quando ela começa a se mover, você consegue, física, fazer as coisas se moverem mais fácil. Mas a pedra que colocaram no túmulo de Jesus era difícil de ser movimentada. E elas no caminho, elas perceberam que a pedra era grande só? Não. Elas perceberam que os amigos dela estavam decepcionados, frustrados. Pastor, onde está isso no texto? Elas começaram a se ver sozinhas e disseram: nós temos algo para fazer e nós não vamos conseguir fazer. Guarda isso aí. Nós precisamos fazer algo naquele lugar e nós não vamos conseguir fazer algo naquele lugar porque há uma impossibilidade. Quantas vezes você pensou em fazer coisas na sua vida e quando você começou a caminhar, você começou a perceber que haviam situações diante de você que, por mais que você tivesse de boa intenção, por mais que você tivesse inclinado de fé para fazer, isso não seria o suficiente, você não seria capaz de movimentar. E aí você se lembrou: se fulano estivesse comigo, talvez seria mais fácil. Eu estou falando com alguém aqui hoje? Se fulano
estivesse comigo, se as igrejas estivessem, se o meu pai tivesse, se o meu irmão tivesse, se a minha irmã tivesse, se os meus filhos estivessem comigo, seria tudo mais fácil. E você se sentiu só. Aquelas mulheres perceberam que havia algo diferente, algo difícil resolver. Elas vão no caminho perguntando umas para as outras: quem vai remover a pedra? Quem vai remover a pedra? Eu imagino que Maria falava: eu não consigo. Salomé dizia: não, eu não tenho força, eu sou fraca, olha a minha estatura. Mas a pedra está lá, a impossibilidade está lá, a dificuldade está lá, as barreiras estão lá. Quantas são as preocupações da vida que roubam a tua fé, que roubam o propósito de Deus na sua vida? Quantas são as vezes que você na caminhada preocupado, abandona o que Deus tem para você e não vai adiante porque você já se julga incapaz de vencer? Deus nessa noite está dizendo para você: dá passos, caminha, anda na direção das impossibilidades, porque eu vou removendo tudo que tiver à tua frente. Tudo que tiver à tua frente, Deus vai remover. Bota a mão no ombro do seu irmão, fala para ele assim: Deus vai remover. Foi fraco, diga assim: Deus vai remover. Diga com mais força: tudo o que tiver à sua frente. Escuta uma coisa. Essas mulheres, elas vivem a manifestação do poder de Deus justamente num dia mais difícil da vida delas, e aonde Deus não está. Que loucura! Ele não está no sepulcro. Lembra quando elas chegam no sepulcro, o que elas encontram? Quem elas encontram? A Bíblia diz que elas encontram um com forma de jardineiro, que olha para ela e diz assim: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Jesus Cristo não está aqui. Assim ele mandou te dizer: chama os discípulos, chama Pedro e vá para Galileia, como ele havia prometido. Eu vou encontrar com você na Galileia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Às vezes nós somos com muita fé indo para o túmulo, quando nós deveríamos caminhar para a Galileia. Você entendeu isso? Nós estamos indo para o lugar errado, fazer a coisa certa no lugar errado. Jesus não queria ser untado, Jesus não queria ser ungido ali morto. Jesus estava disposto a esperar aquelas mulheres na Galileia. Quantas vezes nós estamos indo para o lugar errado com a motivação correta? Pastor, como é isso? Como eu vou para o lugar certo, para o lugar errado? Como eu vou para o lugar errado com a motivação correta? Às vezes nós estamos com tantas coisas no nosso coração, gente, tantas coisas que Deus colocou, tantas palavras de Deus, tantas profecias de Deus, e nós acreditamos em qualquer um que está nos direcionando. Se aquelas mulheres no caminho, preocupadas, tivessem parado em algum momento e dito: Senhor, para onde nós vamos? Talvez algumas delas pudessem dizer: olha, lembra que ele disse que era para a Galileia que nós deveríamos ir. Mas nós temos dificuldade de entender aquilo que nós não conseguimos ver. Deixa eu tornar isso mais simples. Diz as Escrituras, presta atenção, que o rei Nabucodonosor, ele pega os meninos Sadraque, Mesaque e Abednego e lança na fornalha. Guarda isso aí para você, nunca mais esqueça. Ele lança eles na fornalha. Diz as Escrituras que ele olha e diz assim: ei, eu estou vendo 4 lá, mas nós jogamos 3. Alguém diz para ele assim: rei, nós lançamos 3 e eles estavam amarrados, mas eles estão soltos, rei. E o rei diz assim: ei, tem um que tem a forma do Filho dos deuses. Tem um que é diferente. Pastor, onde você quer chegar? É fácil. Ver Deus agindo na fornalha porque ele tinha a forma de um homem. Mas ver Deus calando os leões não é fácil, porque ele não apareceu. Mas você imagina que os leões estavam sedentos
E Daniel entrou, bateu papinho com eles a noite toda e nada aconteceu. Pastor, onde você quer chegar? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos dificuldade de enxergar Deus trabalhando onde nós não temos o controle, onde nós não conseguimos enxergar. Aquelas mulheres estão indo e elas estão dizendo: vamos ver o que vai acontecer. Em algumas versões, como será? Como nós vamos conseguir? As preocupações tomaram conta do coração. Mesmo indo para o lugar errado, Deus disse para elas: vá, porque eu já dei ordem. Sabe o que acontece? O que acontece, irmãos, é que Jesus, presta atenção, lá em Cesareia de Filipe, depois da confissão de Pedro, Jesus chama todos os discípulos, reúne todos os discípulos e diz para os discípulos assim: é necessário que eu vá para Jerusalém, é necessário que em Jerusalém eu seja entregue nas mãos dos sacerdotes, é necessário que eu seja rejeitado, é necessário que eu seja humilhado, é necessário que eu seja morto, mas ao terceiro dia eu hei de ressuscitar. Mas enquanto eles estavam com Jesus apalpável, eles acreditavam. Quando eles já não tinham mais o Jesus que eles podiam tocar a mão, eles já não conseguiram mais crer. Eu quero te dizer uma coisa: a promessa, a palavra, aquilo que Deus liberou sobre a tua vida, ainda que você não veja se cumprindo, vai se cumprir. E as impossibilidades não são para travar você, mas são para destravar todo o potencial de Deus na tua vida. Bota a mão no ombro do teu irmão, diga assim: Deus vai destravar hoje. Abra a boca, diga assim: Deus vai destravar hoje todo o potencial na sua vida. As suas vezes, diga para ele assim: as suas vezes, diga, as suas vezes de frustrações não serão em nada comparado com aquilo que Deus vai fazer. Você é alguém muito frágil. Você é alguém que está numa posição muito frágil. Quantas pessoas pararam de fazer o que deveria fazer porque não viram alguém com a forma dos deuses? É por isso que nós somos enganados. A profetada para tudo quanto é lado, a falso profeta para tudo quanto é lado, porque nós vivemos essa vida mística, querendo que alguém levante a mão e diga: eis que eu te digo, eis que eu falo, eis que eu isso, eis que aquilo. E Deus está dizendo para você: eu já te dei uma palavra e eu não preciso te dar outra. Eu sou o Senhor nos céus e na terra, e não há outro como eu cumpro a minha palavra. Bota a mão no ombro do teu irmão, fala assim: ele vai te destravar hoje. Muito fraco, diga assim: ele vai te destravar hoje. Basta uma palavra, disse o centurião. Basta uma palavra. Eu sou homem de autoridade, eu sei que é ter autoridade. Querido, o que está acontecendo conosco é que as dificuldades, as preocupações da vida estão fazendo com que você iguale o seu Deus a quem você é. Ele não é como você. Ele é infalível, Ele é imbatível, Ele é imbatível. Olha para o teu irmão, fala para ele assim: qual é a pedra que está na frente? Qual é a pedra? Tem gente que tem a pedra de um câncer na frente e já está, sabe, entregando os pontos. Ah, não tem mais jeito. O câncer terminal é metástase, já tomou conta do corpo todo. Os médicos já desenganaram, é verdade. Os médicos já estão querendo desligar a máquina, é verdade. Manda desligar a máquina, eles vão desligar a máquina, mas eles vão surpreender que a máquina vai começar a funcionar sozinha, se o Rei da Glória desejar. Você entende isso? Ah, pastor, que loucura. Lembra que eu falei no início? A vida de fé não é negar a realidade, mas chamar a existência do extraordinário. Você entendeu isso? Pessoas comuns não vão acreditar. Ah, quantos anos você tem? Ah, 50 anos. Como é que você vai recomeçar a vida? Como que você vai recomeçar a vida com 60 anos? Vai sim. Fala para o seu irmão, bate nos ombros dele e diz assim: vai sim, você vai recomeçar a sua vida. Você vai viver os melhores anos da sua vida, porque Deus ainda não acabou com você. Fala para ele assim: a sua vida, mais forte, diga assim: a sua vida não termina
num sepulcro frio. Fala para ele assim: a tua vida tem continuidade na Galileia. Sabe o que ele estava dizendo? Na beira das águas, no lugar de vida, no lugar de abundância. A Galileia, irmãos, representava naquele lugar, representa até hoje naquele lugar, o lugar de maior fertilidade de Israel. Você entende isso? Ele está dizendo para aquelas mulheres: não é no lugar frio, não é na tumba fria, não é um lugar de morte. Ah, eu ressuscitei, mas não é nesse lugar. O meu encontro com vocês é na Galileia. Você entende isso? Deixa eu tornar isso mais simples para você. Olha para o seu irmão, fala para ele assim: o teu lugar, o lugar de encontro é no salão de festa. Você entendeu isso? Fala para o teu irmão assim: eu não sei você, mas para mim está tudo preparado. Há uma festa montada para a minha vida. Quais são as suas preocupações? Quais são as pedras que estão no seu caminho? O que está fazendo você andar no caminho e perder o foco do que você precisa fazer? Em um dado momento elas esqueceram que elas iam ungir Jesus, que elas iam passar especiarias em Jesus. Elas se preocuparam mais com a pedra. Quantas coisas estão roubando da sua vida o foco principal? Quantas coisas? Ah, pastor, mas estou desempregado. Ah, se juntou a 6 milhões, 7 milhões de pessoas. Querido, você vai fazer a diferença quando você olhar para frente e dizer: eu estou hoje desempregado, mas as portas já estão se abrindo amanhã, porque o meu Deus tem o melhor para a minha vida. Hoje eu estou vivendo essa luta, mas amanhã eu vou viver dias melhores, porque o meu Deus não acabou comigo. Aquele que começou a boa obra não vai me deixar nesse lugar frio, nesse lugar de morte. Põe a mão sobre o ombro do seu irmão, fala para ele assim: Ele não te deixa no lugar de fracasso. Nem que seja nos últimos momentos, você vai viver em glória, porque o teu Deus não é o Deus de fracasso. O teu Deus é o Deus das vitórias inesperadas. Olha para o teu irmão aí, olha nos olhos deles, diz assim para ele: quando você fizer o que você consegue fazer, mais forte, diga assim: quando você fizer o que você consegue fazer, Deus fará o que você não consegue fazer. Entendeu? Comprar especiarias, escolher as melhores especiarias, era tarefa de Maria Madalena e de Salomé. Mas mover a impossibilidade, arrancar a pedra da frente, era a tarefa do anjo. Você entendeu isso? Quantas vezes você deixa de fazer o que você precisa fazer? E aí você coloca a culpa. Agora você, escuta o que eu vou te dizer. Começa a pensar, se aquelas mulheres chegam lá e a pedra está no túmulo, o que é que elas iam dizer? O que é que os desapontados, lembra dos desapontados? Dos discípulos? Iam dizer: realmente ele está morto. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos crer naquilo que nós não vemos, lembra? Mas imagina se a pedra continua lá. Ué, pastor, a pedra, a remoção da pedra foi para quê? Para quem? Para Jesus sair? Você acha? Você acha que Jesus precisava que alguém removesse a pedra para ele sair? Acha que Jesus estava batendo na porta do lado de dentro, na pedra lá de dentro? Ei, soldado, abre aí. Eu acordei, eles acharam que eu estou morto. Ele é poderoso. Aleluia, Ele é poderoso. Ele poderia sair explodindo tudo naquele lugar. Ele poderia sair, mas a pedra precisava ser removida, porque tinha gente que estava chegando, que precisava ter a sua fé potencializada. Pastor, onde o senhor quer chegar? Deus vai removendo as suas pedras, não para te provar que você não tem fé, mas para potencializar tudo aquilo que Ele depositou em você. Sabe, irmãos, quando você faz o que você é capaz de fazer,
Deus resolve aquilo que você não consegue fazer. Deus arranca do seu caminho, Deus tira da sua frente aquilo que você não pode fazer. A sua história não termina num lugar de destruição, a sua história não termina num lugar de fracasso, a sua vida não paralisa num lugar de morte, a sua vida não paralisa num lugar de dor. Deixa Deus entrar nas suas dores, deixa Deus entrar no seu lugar que você é afetado, deixa Deus entrar no lugar onde você não tem o controle, deixa Deus comandar a tua vida. Mas nós só damos o controle para Deus quando aquilo que é impossível aos nossos olhos ser removido é mexido. Aí nós abaixamos a guarda, porque se elas chegam no sepulcro e elas têm força o suficiente para mover a pedra, a história seria diferente. Irmãos, diz as Escrituras que o anjo, houve um grande terremoto, que o anjo arrancou a pedra, mas o anjo não foi embora. Por que o anjo não foi embora? Por que ele não foi embora? Lembra do Nabucodonosor? Quando Nabucodonosor viu um com forma de homem, parecido com o filho dos deuses, até o inferno sabe que teu Jesus é poderoso. Até ele não teve dúvida, esse é parecido com o filho dos deuses. Meu irmão, até o inferno sabe que teu Jesus é poderoso, e você ainda não entendeu o que ele quer fazer na tua vida. A pedra foi removida. Quantas vezes você ficou preocupado com aquilo que você não podia fazer e paralisou a sua história? Tem gente querendo consertar o mundo, sabe? Meu irmão, a forma da gente mudar o mundo, a forma da gente mudar as coisas, transformar as coisas, é colocando Ele em primeiro lugar. Quantas coisas você já tentou fazer na força do seu braço e não deu certo? Quantas coisas você já tentou fazer, resolver a sua moda e não deu certo? Não eram especiarias que Jesus precisava. Você entende isso? Você está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração? O que é que você tem colocado para Deus? Quantas vezes você percebeu que algo que estava à sua frente era muito maior do que você podia imaginar e você parou? Quantas vezes as suas preocupações roubaram o seu tempo de qualidade com Deus? Não, mas olha, a minha mãe está internada, e você deixa de adorar a Deus. Não, porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Meu irmão, se Deus não fizer, ninguém pode fazer. Mas o meu filho está assim, e você deixa de adorar a Deus, você deixa de buscar Deus. Mas eu estou decepcionado porque o meu negócio quebrou, e eu não vou mais para a igreja. Como se Deus tivesse mentido para você. O problema é que você vai atrás de materializar aquilo que você ouviu de Deus, ou aquilo que parece ser de Deus para a sua vida. Porque tudo que parece agradável aos nossos ouvidos, nós categorizamos como algo de Deus, classificamos como algo de Deus. Basta alguém falar aquilo que você quer ouvir, ou parte daquilo que você quer ouvir, você já enxerga profeta. Olha para o teu irmão aí, olha nos olhos dele, em nome de Jesus. Eu preciso que você faça isso com fé. Diga para ele: se Deus hoje está muito fraco, Deus hoje, diga-se, Deus hoje irá manifestar o poder da ressurreição na sua vida, e você experimentará, diga para ele, o poder da graça salvadora. Deixa Deus entrar naquilo que te incomoda. Tenho certeza, mas certeza plena,
que aquelas mulheres se organizaram, elas planejaram, elas investiram tempo, elas escolheram minuciosamente as especiarias, elas sabem, sentiram ali o cheiro daquelas especiarias, elas sabem desprender os melhores recursos, elas entregaram o seu melhor, elas não foram relutantes, elas sabem, fizeram o que elas podiam fazer, com a força que elas podiam fazer. Sabe, às vezes você diz exatamente assim: eu fiz tudo o que eu podia fazer para salvar o meu casamento. Eu fiz tudo o que eu podia fazer para, sabe, ter um ministério abençoado. Eu fiz tudo o que eu podia fazer para, sabe, salvar a vida dos meus filhos. Eu fiz tudo o que eu podia fazer como mãe. Eu ensinei, sabe, como pai eu ensinei. Eu fiz aquilo que estava nas minhas mãos fazer. E olha o que eu estou vivendo. Elas chegaram e o corpo de Jesus não estava lá. Elas chegaram com um propósito e elas não puderam fazer aquilo que elas haviam proposto no seu coração. E às vezes acontece isso conosco. Nós chegamos em lugares com propostas, com propósitos, com os planos, e nós não podemos fazer aquilo que nós colocamos no nosso coração. Acontece tudo errado, tudo diferente daquilo que a gente planejou. Você investiu tempo na sua vida, você investiu tempo na sua carreira, você investiu recurso na sua carreira, e aí você está tantos anos desempregado, você não consegue, e você fica se perguntando: mas eu fiz o caminho, eu fiz tudo o que era certo. Você casou virgem, você se manteve, você se guardou, e você casou com alguém, e seu casamento acabou, e você fica se questionando: por que meu casamento acabou? Ainda que você não saiba resolver, ainda que você não saiba resolver o que está diante de você, Deus, fala para o seu irmão, Deus vai dar uma solução. O segredo é confiar. Pastor, mas como eu faço? Confia. Se Ele te deu uma palavra, você não precisa: ah, pastor, mas Gideão ficou lá. Ai, faz isso. Ah, chove dentro, chove fora. Ah, mas Gideão ficou provando. Se livra da síndrome de Gideão. Creia, 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 creia. Você pode crer? Você pode crer? Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Você pode dizer isso para o seu irmão? Diga: Ele é fiel. Creia. Se livra de toda dúvida. Aquela mulher que seu marido serviu ao reino de Deus, na casa dos profetas, morre. E ela está preocupada porque os credores estão batendo na porta. Os credores querem levar. Os credores querem levar os seus filhos como escravos. Eles entram em desespero, ela entra em desespero. Ela procura o homem de Deus. Quando ela procura o homem de Deus diz para ela assim: ei, escuta isso. O que eu posso fazer por você? Você precisa saber exatamente o que Deus precisa fazer para que as suas preocupações vão embora. Ah, pastor, são muitas preocupações. Aí, meu amigo, mas você sabe exatamente aquilo que mais te perturba. Foi perturbador para todos aqueles que acharam que Daniel estaria morto, chegar lá e ver Daniel brincando com os leões como se estivesse brincando com gatinhos. Foi perturbador para os irmãos de José chegar no Egito e descobrir que o menino que eles tentaram matar, que eles tentaram roubar a identidade, que eles tentaram roubar a dignidade, que eles humilharam, que eles tentaram lançar na escuridão da história, estava no ponto mais alto, no lugar mais alto. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? Você está entendendo que o Espírito Santo está ministrando agora o teu coração? É muito difícil para as pessoas reconhecerem
É muito difícil para as pessoas, sabe, olhar e reconhecer o que Deus tem para fazer na sua vida. Mas é difícil para as pessoas. Se for difícil para você, aí é o teu fim. Que isso, pastor? Que as pessoas não acreditem em você, tudo bem. Mas que você não acredite em você mesmo, aí acabou. Se, pastor, mas eu sofri muito, eu estou com a minha baixa autoestima destruída, eu estou destruído, eu estou arruinado. Meu irmão, está na hora de você se levantar hoje e dizer: ainda que ninguém acredite em mim, eu acredito. E porque eu acredito porque Ele acreditou primeiro. Olha para o teu irmão aí. Olha nos olhos dele. Nos olhos. Você pode fazer isso como profeta de Deus. Diga para ele assim: ninguém viu, ninguém verá, mas Deus fará tudo o que você precisa. Deus estava com tudo pronto para destravar todo o potencial daquelas mulheres. Deus estava com tudo pronto para liberar. As Escrituras diz que Deus chama Abraão do nada. Olha o texto. Deus chama Abraão do nada e pede a Abraão um filho. O único filho dele. Irmãos, o texto diz que Abraão prepara o animal, prepara todos os utensílios para o holocausto, para o sacrifício, pega o menino e vai em direção ao lugar que Deus mandou, a Moriá. Ele fala para o servo dele: fica aqui que nós vamos adorar, e depois de termos adorado nós vamos descer. Tu acha que não tinha preocupações no coração de Abraão? Tu acha que no caminho Abraão não foi pensando: que loucura que eu estou fazendo? Como eu vou dizer para Sara que eu matei o filho dela? Ah, pastor, mas Abraão foi um homem de fé, e Sara? Sara sabia? O texto diz que o anjo falou com Abraão e foi lá e contou para Sara o que Abraão estava fazendo? Não. O texto é muito claro. Deus fala com Abraão. Abraão sai, você já viu? Você é pai, você é mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Que pai decide a vida de um filho sem que a mãe tenha ciência? Que mãe decide a vida de um filho sem que o pai tenha ciência? Não existe isso. Eu imagino Abraão no caminho, irmão. Eu imagino a cabeça daquele homem. Eu esperei 100 anos. 100 anos para ter o meu filho. Eu esperei 100 anos para a promessa se cumprir. Ele está me pedindo o meu único filho. Eu imagino as preocupações. Pastor, mas o texto não diz. Meu irmão, na cabeça de qualquer um surgiu diversas preocupações. Eu acho que no primeiro momento ele foi caminhando pensando como seria a vida. E depois ele começou a pensar: meu Deus, o que eu vou dizer para Sara? Eu vou chegar para Sara e vou dizer: ei, Sara, Deus me pediu Isaac, o nosso único filho. Mas há algo em comum na vida de Abraão, há algo em comum na vida daquelas mulheres, e há algo que você precisa fazer hoje, mesmo diante das situações mais improváveis. Ele vai remover a pedra. Olha para o seu irmão, diga assim: ele vai remover a pedra. Diga assim: ele vai remover a pedra. Mas ele só remove a pedra. Diga assim: mas ele só remove a pedra daqueles que continuam em frente. Você entendeu isso? Está sentado esperando que o milagre aconteça, vai passar a vida inteira sentado. Quer que Deus remove a pedra? Hoje Ele pode remover a pedra, e a pedra pode ser a cura que você precisa. Você entendeu? Sabe como que nós buscamos aquilo que nós queremos? Guerreando, indo para cima. Você entendeu isso? Entendeu isso, amém? Deus tem algo para fazer na sua vida, mas se você ficar parado,
Deus não vai fazer. Quando você vai dando um passo, Ele está mandando: desce o anjo, quebra a terra, quebra a pedra, move tudo, porque o meu filho está indo na direção, a minha filha está indo na direção, e o túmulo e o lugar de morte precisa estar aberto, porque esse não é o lugar para ela perder tempo. Deus não quer que você perca tempo no lugar de derrota. Deus não quer que você perca tempo no lugar de fracasso. Deus não quer que você perca tempo no lugar que Ele não preparou para você. Ele tem um lugar de fertilidade, Ele tem um lugar de abundância, Ele tem um lugar de milagre, e é nesse lugar que Ele quer se relacionar contigo. Quem se relaciona no lugar de mortos é o inferno. O Senhor se relaciona no lugar de vida. Você entende isso? Mas você precisa ter coragem.